Estamos de volta, 7 horas e 47 minutos, reta final dessa primeira parte, da primeira hora do Grande Jornal Regional, trazendo de volta aqui a participação do nosso convidado das sextas-feiras, Felipe Oliveira, que traz aí os destaques da semana. Muita coisa aconteceu nessa semana, né, Cabelo? Pra gente trazer aí agora os destaques pro Felipe arrematar. Eu quero começar com a declaração do nosso presidente, né, Felipe? Porque, assim, eu tava fazendo uma análise e diversos meios de comunicação condenaram a fala do presidente Lula, até quem geralmente passa a mão na cabeça dele, né? Tava a Globo News indignada, tava CNN, todo mundo, né? Pra quem não sabe, né, o Lula disse pra população, tipo assim, tá muito caro, não compre, né? Tipo, como se quisesse, é fácil, né, cara? Tu chegar pra uma família e não comprar leite, pras crianças não comprar arroz, não comprar feijão. Queria que tu meio que... Como defender uma declaração dessa, Felipe? Me parece assim, né? Que a gente se acostumou com um Lula que era, no primeiro e no segundo mandato, claro, falava muita bobagem também. Aliás, parece ser uma característica, né, dos nossos presidentes. Eu sempre brinco, né, que os presidentes argentinos ali, eles são meio diferentões, assim, eles são cheios de enfim, histrionicidades, assim, mas os presidentes brasileiros se caracterizam aí por essa questão de se acharem superiores e fazer muita coisa no improviso, né, o que acaba gerando atritos, declarações que são, né, depois utilizadas como críticas, enfim, mas é fato que o presidente Lula tá muito perdido aí, né, parece que a questão econômica tem afetado profundamente. Eu olho... É muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, né? Onde tu tinha um governo que achava que a economia ia bem, mas lá na ponta, lá, as pessoas vendo que a economia não estava bem, né? Porque fundamentalmente está tudo mais caro. E é isso que importa, né? No final das contas, as pessoas estão preocupadas em comer, em viver. No bolso do né? Então, no momento que tudo se torna mais caro, que os alimentos se tornam mais caros, que o custo de vida se torna mais caro, né? Não adianta tu dizer que a economia está crescendo, que nunca teve tantos gente empregada no Brasil, enfim, isso aí se perde naquilo que é o mais importante, né, que é o poder de consumo das pessoas, que é a capacidade das pessoas comprarem o mínimo básico para poderem subsistir. Então, o presidente falou ontem, foi extremamente infeliz, porque é uma declaração de alguém que está desconectado da realidade, né, de alguém que não compra nada, né, que vive numa bolha, porque ele vive num palácio lá, onde ele pede alguma coisa e as pessoas servem ele, né, ele não vai a um supermercado, ele não tem o dinheiro contado, né, aliás, ele é deslumbrado da esposa dele, né, que é lamentável a ostentação que ela proporciona nas suas redes num país que é pobre. Eu sempre digo, nós somos um país pobre e infelizmente, assim como as pessoas pobres e como as pessoas que não têm condições, a gente deveria fazer as escolhas de subsistência como país. A gente deveria focar no básico, né, em educação, em saúde, né, em segurança, e a gente não faz isso, né? O Brasil gasta basicamente e muito para manter a sua máquina, né, para manter uma casta, né? Não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Nessa semana, por exemplo, a gente descobriu que a cafeteria do Congresso Nacional é subsidiada. Custa R$1,40, se não me engano, um pãozinho de queijo. Onde é que tu compra um pão de queijo no Brasil por R$1,40 hoje? Né? Onde? Quem paga é a gente. Então, ou seja, quem paga é a gente, né? O STF se orgulhou ontem de dizer que faz gravatas de seda e lenços para distribuir de presente para aqueles que lhes dão presentes. Quer dizer, sabe? E até é uma relação meio conflituosa. Totalmente. Né? Aliás, os juízes no Brasil, da Suprema Corte, são completamente diferentes dos perfis dos juízes das outras Supremas Cortes do mundo inteiro, ou pelo menos das Supremas Cortes decentes do mundo inteiro, né? Eles não aparecem, né? Os americanos nunca ouvem um juiz da Suprema Corte dar uma declaração sobre processos ou sobre questões que estão sendo pauta desse tribunal, né? E aqui eles têm que ser estrelas. Os pavões vão pra TV falar sobre decisões, que segurança jurídica se tem num país onde essas coisas acontecem, né? Então tem muita coisa errada no Brasil, e a gente tem que entender que isso é fruto do nosso modelo social, né? Não é lá de cima que vem o exemplo, é o contrário, é daqui de nós mortais que vem o exemplo, né? E a gente precisa se indignar e transformar isso em ações.
né? Perfeito. Para mudar esse tipo de situação, né? Felipe, vamos para os Estados Unidos rapidinho. A gente tem que pagar o teu tempo, né? Que urge. Mas vamos para os Estados Unidos rapidinho, porque o Trump tá bem louco, né? Quer fechar negócio com todo mundo, mas ao mesmo tempo quer botar imposto em todo mundo. Foi com o México, foi com o Canadá, chegou a ameaçar com outros países. Uma semana atrás deportou gente. Agora tá naquela coisa meio que quase que uma guerra fria, mas que não, de fria não tem mais nada com a China. Como que tu tá vendo isso, cara? Existem dois lados aí, né? Existe um lado das atitudes que a gente pode concordar ou discordar do Trump. Eu particularmente concordo com umas, discordo com outras, mas se tem uma coisa que ele tá fazendo, ele está cumprindo o plano de governo pro qual ele foi eleito, né? E isso assusta um pouco as pessoas de ver um político cumprindo as suas promessas, né? Podem não ser as promessas que a gente gostaria que Olhando de acontecessem ou que fossem cumpridas, né, quando a gente olha de fora, mas enfim, ele tem trabalhado dentro daquilo que ele propagou nas eleições, né, um aumento do nacionalismo, da proteção do Estado americano, né, às custas de a gente tende a achar que ele tá trazendo um monte de tarifas e impondo um monte de coisas para outros países, mas quando a gente vai olhar, por exemplo, o sistema tarifário mundial, a gente vai ver que a grande vítima das tarifas sempre foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi, desde a época principalmente da Segunda Guerra Mundial, o grande financiador do mundo. Os Estados Unidos financiou a reconstrução da Europa, financiou a reconstrução do Japão, os Estados Unidos construiu a ONU, construiu por conseguinte a Organização Mundial da Saúde, né? E meio que agora eles estão dizendo, agora nós vamos cobrar a conta, né? Se isso é certo ou não, eu não vou entrar no mérito. Eu acho que algumas coisas que ele faz são corretas, outras não são corretas. E até eu trouxe esse livro que eu estou terminando de ler aqui, se os nossos ouvintes quiserem ler, se chama A Guerra dos Chips, porque a gente... Mostra na frente da câmera aí, por favor, Felipe. Olha, aí, legal. Aqui, A Guerra dos Chips, do Chris Miller, tá? Que não tem nada a ver com comunismo, porque tem uma estrela ali, não tem nada a ver. Na verdade, tem a ver com a China, porque De novo, a guerra... mostra de novo ali, por favor. A capa, legal. Aí, Chips. E ele fala muito... A gente acha hoje que o mundo tá numa disputa por territórios, tá numa disputa às vezes por combustíveis, enfim, mas na verdade o que importa hoje é a capacidade de processamento, né? A gente tá transmitindo pro mundo aqui hoje porque existem transistores, né? Que começaram lá em 1970, 60 e que hoje dominam o mundo. A gente não vive sem os transistores, né? E muito dessa guerra comercial de tarifas com a China tem a ver com essa questão, com essa tentativa de dominar esse mercado que é americano, que é dominado pelos Estados Unidos, mas que tem uma diversificação de uma cadeia de produção que é diversa, né? Depende da Holanda, depende de Taiwan, depende da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Japão, ali dos países asiáticos e da China. Então é bem legal, eu acho que vale a pena pra gente também, às vezes, entender, porque é aquilo que o Cabelo falou, muitas vezes a gente só recebe a notícia, né? O cara lá tá fazendo tal coisa. É um absurdo. Concordo, sob certos aspectos é um absurdo, mas como é que é a construção, do que levou a pessoa a agir dessa maneira? Então eu acho legal a gente tentar compreender por aí, né? Nos Estados Unidos, Felipe, Super Bowl, maior evento esportivo. Super Bowl 59, no domingo. Lá em Nova Orleans. Nova Orleans, às 8h30 da noite, no Superdome, né? Os dois melhores times da temporada chegam na final, né, cara? Kansas City e Philadelphia Eagles. Eu ainda acho que a final foi Kansas City e Buffalo Bills, né? Mas o Philadelphia Eagles... campanhas, né? Eu acho que seria talvez aí a melhor defesa contra o melhor ataque, né? Philadelphia tem uma defesa muito boa. Tem um ataque muito bom também. Tem uma jogada ali que ninguém consegue parar, ninguém consegue marcar ali, né? Que é o sneak ali do quarterback, né? O tush push, né? Que é o a empurrada na bunda, né? Exatamente isso. Que é uma jogada aí que quando tá ali faltando 2 jardas ali pra conseguir a primeira descida, eles invariavelmente utilizam, né? Então a gente acredita que a gente deve ter um grande jogo. Torço pra zebra, que é o Philadelphia Eagles, né? Já que eu acho que, se não me engano, é a 4ª decisão, é a 3ª decisão em seguida que vai o Kansas City. Pode ser o primeiro tricampeão, né, consecutivo da história. E, se não me engano, em 5 anos é a 4ª vez que eles vão pro Super Bowl. Show do Super Bowl.
o Kendrick Lamar, né? Kendrick Lamar, né? Rapper, O né? rapper. Tá estourado lá, que no Brasil não é aquela coisa toda. Eu não sou muito fã, mas a música dele ganhou Grammy, tudo com Not Like Us, que é O auge. é um xingamento ao Kanye West e tal, que eles têm uma rivalidade e tudo mais. Vai fazer o show, né? Que é uma das coisas mais vistas, né? E por aqui, né? Esse é o segundo maior evento esportivo do final de semana. Exatamente. Porque o primeiro, 21 horas, Grenal. 24 horas antes. 24 horas antes, o Grenal, Léo Duarte, Felipe Oliveira. Tua expectativa pro Grenal? Olha, o Grêmio vinha muito bem, aí toma, né? O Grêmio e o Inter jogaram com reservas, um jogo na arena, né? Campanha do Inter neste momento é melhor, aliás, o Grêmio nesse momento é a terceira melhor campanha, né? O Juventude tá com a segunda e o Juventude tem muito interesse nesse jogo, porque o Juventude do nada pode ficar com a melhor campanha entre os três. Exatamente. Juventude, se o Inter não ganhar o Grenal, independente do que acontecer, o Juventude só depende dele pra virar a melhor campanha. Se o Inter empatar, Juventude e Inter vão se decidir nos critérios, né? Exatamente. Se o Inter perder, daí o Juventude passa. Mas eu acho que, enfim, eu acho que o Inter é mais time que o Grêmio, né? Se a gente for olhar o histórico aí, o Inter não vinha jogando bem e tal. Muitos times iniciaram jogando mal esse ano, o próprio Palmeiras, né? O Botafogo também ainda não engrenou, claro, teve várias mudanças. Mas eu acho que o fator local acaba equilibrando essa disputa, né? Eu acho que vai ser um Grenal equilibrado, mas eu acho que vai ser aquele Grenal, assim, que o medo de perder vai ser maior que a vontade de ganhar, né? Parafraseando o nosso professor, né? Eu acho que o medo de perder vai ser maior que a vontade de ganhar. Ninguém vai querer também abrir muito, porque vão se enfrentar logo ali na frente. Não Então, vale muita coisa também, lógico, pro Grêmio agora vale mais. E essa situação, sob um certo aspecto, acaba favorecendo o Inter, porque o empate vai colocar o Inter numa melhor campanha contra o Grêmio, né? Seja pra decidir depois ali nas semifinais, se o Juventude efetivamente ficar em primeiro com a melhor campanha, Inter e Grêmio em segundo e terceiro, seja numa eventual final, né? E aí sim, eu acho que no mata-mata o fator local ali, a segunda partida em casa tem um peso grande, né? Porque daí tu vai pra torcida, tu vai pra guerra ali, geralmente o estádio fica praticamente com um lado só, então eu acho que daí a coisa pode ser decisiva. Então eu acho que pro Inter aí, o Inter joga por 2 resultados, por assim dizer, né? Eu acho que vai ser um Grenal muito truncado. Acredito que nós podemos ter surpresas no Grenal, inclusive o Inter pelo lado direito ali pode de repente ter uma surpresa, de repente até um Bruno Henrique jogando pela direita, com o Thiago Maia jogando de volante ali, o Grêmio também com o Edenilson jogando pelo lado direito. Pode são ter todas surpresa, alternativas táticas defensivas, né? São cuidados defensivos, exatamente. Né? Porque os defeitos do Grenal são essa ideia os laterais, do que tu falou, né? O Grêmio tem a dúvida no gol, se vai ser o Thiago Volpe ou se vai ser outro. Eu acho que não tem dúvida, mas tudo bem. Vai ser um Grenal muito defensivo. Grenal e vice-versa, né? Felipe Oliveira, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, até daqui 2 semanas. Já ganhou folga, que absurdo. Licença na próxima, na outra. E aí, pra gente fechar esse bloco, então já tá aqui com a gente o Davinir Melo pra trazer os últimos destaques da saúde. GJR Saúde. Oferecimento Farmácia Líder. A Farmácia Líder, Davinir Melo, fechando os últimos destaques da saúde. Fecho aqui então, a Secretaria da Saúde emitiu nesta semana um alerta orientando profissionais e gestores de toda a rede de saúde do Rio Grande do Sul sobre ações necessárias para a proteção à saúde da população durante o período de calor extremo no estado. O objetivo é proteger a população, em especial grupos considerados mais vulneráveis às altas temperaturas, como crianças, pessoas idosas e gestantes, né? Lembrando que como se proteger, né? Beber muita água durante todo o dia, usar roupas leves e de cores claras e também ficar na sombra sempre que puder, evitar esforço entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde, tomar banhos frios para refrescar o corpo e usar protetor solar e acessórios de proteção, né? São as informações então da saúde para você que está acompanhando aí o GJR. Bem no final, eu volto ainda com as vagas de emprego da ASIC. Importantíssimos esses cuidados. Era isso então, né, Cabelo? Vamos pro rápido break. Nossos convidados do próximo bloco já estão aqui com a gente, já estão aqui aguardando. Então vamos a um rápido break. Na sequência estamos de volta com o mais grande jornal regional. Clube 885 e a hora certa. 8h02. Grande Jornal Regional. Clube 885. Muito mais.